Meus irmãos, vamos refletir na palavra, estamos partindo para o final. E já falamos de 21 razões pelo que devemos orar. Faltam ainda mais 9 para nós abordarmos, 9 ou 10 para ser abordado. E com a ajuda de Deus, já estou pedindo a Deus direção para qual palavra será ministrada nos próximos cultos de doutrina. Vamos terminarmos este assunto. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículos 16 e 18. Nós vamos ver aqui a 22ª razão pelo que devemos orar. Efésios capítulo 1, versículos 16 e 18. Efésios capítulo 1, versículos 16 e o 18. Está escrito: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos céus. Olha, é um texto muito rico, texto lido aqui, somente 18, que nós vamos nos basear pelo que nós devemos orar. Mas esse versículo 18 eu quero me frisar aqui nesta expressão: para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. E para isto, o versículo 16 lido e relido agora, mostra que Paulo escreveu: não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E esta lembrança incluía que os cristãos de Éfeso, eles chegassem a entender qual era a esperança da vocação deles, a vocação para a vida eterna. E olha, meus amados irmãos, devemos orar por um senso mais profundo da esperança que Deus nos deu. Essa vocação para irmos ao céu, vocação celestial, ela não é dada pelo homem, ela é dada pelo Senhor. E todos nós que hoje servimos a Deus, nós temos esta esperança desta vocação celestial que o Senhor nos ofertou. Os olhos do nosso entendimento, eles estavam cegos, nós não entendíamos nada sobre a esperança da vida eterna. É aquela expressão costumeira que ainda hoje o povo diz, eu dizia, e certamente você dizia: não, quando eu morrer, eu me coloco em algum lugar onde Ele quiser. Então nós não tínhamos esperança da vida eterna. Nós não sabíamos para onde iríamos, se para o céu ou se para o inferno. Nós não sabíamos se nós íamos passar uma eternidade maravilhosa com Deus ou uma eternidade sofrida com o arqui-inimigo de Deus, que é o diabo e suas ordens infernais. Nós não sabíamos, não tínhamos esperança de nada da vida eterna. Questão de vocação para a vida eterna, nós não tínhamos de nada. Os olhos do nosso entendimento estavam cegos, mas ouvimos a pregação do Evangelho, a luz do Evangelho iluminou os olhos do nosso entendimento, aceitamos a Jesus como nosso Salvador e uma esperança foi posta em nosso coração, posta em nossa mente. E hoje nós temos essa bendita esperança, né? A bendita esperança de morar com
Deus. Se uma pessoa perguntar para qualquer um cristão, quando você morrer, você vai para onde? O cristão convite para a salvação, ele vai dizer: se eu morrer hoje, eu vou para o céu, eu vou morar com Deus. Eu tenho esta esperança ardente em meu coração de que morrendo eu vou morar com Deus da eternidade. E aí nós vamos exclamar com fundamentação bíblica para esta pessoa não crente, porque nós temos esta bendita esperança ardente em nosso coração. A Bíblia diz que Jesus é a esperança da glória. Então Ele é a esperança da glória e colocou dentro de nós esta esperança de irmos morar com Ele nas mansões celestiais. Ao morrer, os cristãos, os discípulos, tristes pela sua morte, mas Jesus disse: vocês ficarão tristes, vocês ficarão abatidos, arrasados, mas a vossa tristeza, ela vai se converter em alegria. Eles não entenderam o sentido daquela fala de Jesus, mas a tristeza inundou o coração dos discípulos do Senhor. Jesus morreu e eles ficaram tristes, arrasados, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou cheio de glória, no poder do Espírito de Deus. E agora, ressuscitar, lá em Atos, a gente vê que os discípulos reunidos no Monte das Oliveiras, Jesus começou a ser assunto elevado aos céus. E ao passo que ele foi elevado aos céus, os discípulos ficaram olhando e outros seres angelicais que disseram: varões israelitas, olhem, este varão, este homem que está subindo, é o mesmo que descerá. Então veja, meus amados irmãos, a esperança da volta de Jesus, a esperança de irmos morar, de viver com o Senhor para o céu, ela foi também frisada pelos anjos do Senhor. E o próprio Cristo disse, como foi pregado aqui no domingo, lido o texto sagrado, no Evangelho narrado por João 14, 1 por diante, quando Jesus disse: quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também. Então o Senhor nos deu esta bendita esperança, irmãos. E esta bendita esperança de morarmos com o Senhor, ela não pode esfriar no nosso coração. As coisas podem estar indo de mal a pior por aí afora. O pecado pode ir aumentando, pois o próprio Cristo disse, a igreja sabe deste texto sagrado: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E muitos estão se esfriando, irmão, na fé. Estão se esfriando por causa do pecado, por causa da transgressão. Estão se esfriando porque estão dando mais atenção às coisas da terra do que às coisas do céu. Com isso, irmão, vale dizer, não é errado você projetar um futuro para você, para a sua filha, não é errado projetar um futuro. Não, eu quero um futuro desse jeito, na esfera material, uma casa com piscina, eu quero isso. Não é errado projetarmos isso aí. O errado é a gente estar com o coração 100% visado nessas coisas, como a mulher de Ló, que o anjo disse: olha, vamos embora daqui, parafraseando a fala do anjo, vamos embora daqui, arrede o pé daqui, escapa-te por tua vida e não olhes para trás. Mas a mulher de Ló, o coração dela estava lá na terrinha dela, nos bens, na herança, na casa, naquilo que ela tinha junto com seu esposo e filhas ali. E ela foi-se embora, mas em dado momento, não sei se em uma distância longa, uma distância média, uma distância pequena, o que eu sei é o que a Bíblia diz, que ela olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. A
coisas aqui da terra. A nossa esperança não pode estar buscada, irmão, na conta gorda que a gente possa ter no banco, os milhões de reais que a gente possa ter no banco. Não, a nossa esperança não pode estar nas riquezas da terra, não pode estar nas terras que você está conquistando aqui neste mundo, e meu Deus, não. A nossa esperança, ela tem que estar no céu, porque nós somos transitórios, somos passageiros, mas a esperança bendita e eterna está guardada para cada um de nós. É por isso, meus amados irmãos, que os olhos do nosso entendimento devem estar iluminados para a gente saber qual é a esperança desta vocação que o Senhor Jesus Cristo tem nos feito. Enquanto estivermos aqui na terra, vamos nos deleitar de uma maneira sadia e maravilhosa, mas sem esquecer do céu. Como eu já contei para vocês aqui, eu acho que umas 2 ou 3 vezes, de uma irmã que o negócio secular dela, né, o empreendimento que ela estava tendo, tem um supermercado, estava indo de vento em polpa, era dinheiro entrando com força e dinheiro também saindo com força, mas estava com uma vida boa, uma conta realmente razoável. Mas alguém chegou e disse para ela: oh, como seria bom se Jesus voltasse hoje ou voltasse logo. Disse: não, de jeito nenhum, o negócio aqui está muito bom, deixe Jesus demorar mais ainda. Não é por aí. A nossa esperança tem que estar 100% no céu e não nas coisas aqui da terra. Aleluia! É bom a gente ter as coisas da terra, mas o nosso coração tem que arder pelo céu, é pela coroa que o Senhor tem nos prometido, é pelo novo nome que Ele nos ofertará quando chegarmos nas mansões celestiais. Eu não sei qual vai ser o nome, você também não sabe qual será o seu novo nome, mas nós teremos um novo nome, irmãos. Aleluia! O cartório de Deus já está registrado o meu novo nome. No cartório de Deus já está registrado o seu novo nome, mas só vamos saber quando chegarmos lá. E a Bíblia nos denomina de vencedores. Vencedores por Cristo Jesus. Então, meus amados, não percamos a esperança que o Senhor tem prometido para nós. E eu coloquei aqui, sobre a esperança, 4 itens só. Eu disse que não ia rechear, mas não tem para onde. O negócio vai apertando e de repente vai enxergando alguma coisa. E sobre a esperança eu coloquei aqui, a esperança, ela está baseada nas promessas de Deus. A esperança eterna, ela não está baseada nas promessas dos homens. As promessas dos homens são falíveis, elas são falhas, mas a esperança de Deus, ela é infalível, ela não falha de jeito nenhum. A promessa de Deus, irmãos, ela é fiel, porque o próprio Deus é denominado de Deus fiel. Então Ele prometeu voltar, e Ele vai voltar. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, mas Ele prometeu voltar. Ele disse: eu vou e voltarei. Há uma tradução frisada em João 14 que diz: e se eu for? Aí foi um erro do copista. Não é e se eu for, de quem traduziu, melhor dizendo. Aí foi uma falha de quem traduziu. E se eu for? Se eu for numa condição. Mas o correto é o que a arte diz: e quando eu for. Ele tinha certeza que voltaria para o seu devido lugar do céu. Então, e quando eu for, voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo. Então Ele é fiel. Ele prometeu ir, mas prometeu voltar. Ele vai voltar. A semelhança, irmão, de um moço que está namorando uma moça, que estão ali namorando, e
noivos, e surge um emprego para ele, um emprego bom, e ele vai-se embora, mas ele deixa a garantia: olha, minha branca, minha morena, meu amor, seja lá como eles se chamam, né? Então, olha, minha querida, minha filha, olha, eu estou indo trabalhar, porque surgiu uma oferta de emprego muito boa para mim. Agora, eu vou voltar, viu? Eu vou trabalhar, vou fazer a vida, vou conquistar o que é para conquistar, mas eu vou voltar para buscar você, para a gente casar e viver uma vida a dois. Então, Jesus fez a mesma coisa, irmãos. Ele foi, só que ele é fiel. Ele é fiel. Os homens da terra, homem, eu estou generalizando, homem ou mulher, são falhos, prometem, mas falham. Mas Deus não, Deus é fiel. O que ele prometeu, ele cumpre na íntegra, por completo. Aquilo que ele promete, ele cumpre com certeza. Então veja, meus amados irmãos, esta esperança da vida eterna, da vocação com a qual fomos chamados, ela está baseada nessas promessas do Senhor. Então nada, irmão, vai descumprir a promessa do Senhor, mas essa promessa vai se cumprir. Ela pode cumprir até hoje. Jesus pode voltar até antes do final do culto. Nesta noite ele pode voltar até daqui a alguns segundos ou minutos para levar a sua igreja. Agora é preciso a gente estar convictos da nossa salvação. É preciso estarmos com a certeza da salvação de Cristo em nossa vida. Porque já pensou, se a trombeta toca agora? Vocês sabem desse episódio, né? Uns contam de um jeito, uns contam de outra forma, mas eu conheço desse jeito a história. Conta-se a história de que um pastor quis fazer prova dos crentes, provar os crentes, se estavam realmente seguros no tocante a esperança da vocação a qual foi chamado. E ele ficou de pregar naquela noite sobre o arrebatamento da igreja. E contratou um camarada para tocar pistão ou trombone. E disse: olha, fique escondido, e vai chegar o momento da pregação que eu vou falar sobre a trombeta de Deus. E quando eu falar sobre a trombeta de Deus, você pode dar um toque. E ele pregou naquela noite, quando chegou no momento determinado, que falou sobre a trombeta de Deus. Meus irmãos, diz os contadores dessa história que houve um alvoroço na igreja, meio de gente correndo que nem doido. Foi-se embora e só ficou uma irmã com os olhos fechados no santuário. Mas aquela irmã, era dormindo, não ouviu foi nada. Meus irmãos, mas se a trombeta tocasse hoje à noite, será que nós temos a convicção de subir para o céu? Ou será que vai ter gente dormindo, ou gente desmaiada, ou gente correndo que nem doido, porque não tem segurança da salvação? Então, irmãos, olha, a gente precisa cada dia ficar refletindo. E se Jesus vier hoje, eu estou com essa segurança de ir para o céu, eu tenho essa esperança ardente de ouvir o toque da trombeta. Só os salvos, irmãos, ouvirão o toque da trombeta. Só aqueles que têm convicção de salvação ouvirão o toque da trombeta e subirão ao encontro de Jesus lá no céu, para entrar propriamente dito no céu. Então nós precisamos estar com esta esperança da vida eterna acesa em nosso coração, convictos de que se a trombeta tocar agora, a gente sobe ao encontro de Jesus Cristo. Mas se você não tiver convicção, se você não sabe se sobe, só se subir no pé de goiaba. Não, eu vou no pé de goiaba. Não vai de jeito nenhum. Tem crente que diz: não, quando você subir, eu pego no seu pé. Não vai não. É milésimo de segundo o arrebatamento da igreja. É como um abrir e piscar de olhos fechado. Então não dará tempo de jeito nenhum da gente fechar e abrir de olhos. Não dará tempo da gente pegar no pé de ninguém, nem no dedo mindinho de ninguém. Não dará tempo. Tem que estar com segurança, atente. Se Jesus vier, eu vou me encontrar com ele. Não tem problema, eu vou ver Jesus face a face. Eu vou ver o Espírito Santo
Irmãos, a salvação não é brincadeira. A salvação de Cristo que oferta a esperança da vida eterna não é brincadeira, irmão. A gente tem que estar seguro mesmo. Nós precisamos estar seguros, todos nós. Não importa se tem liderança na igreja, não importa se não tem liderança, enfim, todos nós precisamos ter segurança de que se a trombeta tocar agora, eu subo. Eu não vou nem perguntar. Não vou nem perguntar, porque de repente alguém vai pegar. Não estou dizendo, de repente alguém pode até, né? Eu estou e sem estar com segurança e salvação. Então não vou nem perguntar, porque de repente às vezes alguém diz, eu estou, aleluia, eu estudo mais de 1000. E o coração tic, sem nenhuma esperança. Na dúvida tremenda se vai subir. Mas temos que pensar seriamente nisso. Nós precisamos pensar nesta esperança bendita de irmos morar com o Senhor, porque esta esperança, repetindo, está baseada nas promessas de Deus. Esta esperança, irmão, não é uma esperança morta, é uma esperança viva através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi Jesus, irmão, que nos deu esta esperança viva de irmos morar com Ele um dia nas mansões celestiais. Nós sabemos, irmãos, pela escatologia, né? Nós sabemos que a gente vai passar um tempo no céu, as bodas do Cordeiro, 7 anos nas delícias celestiais, e sabemos que vamos passar também outro período aqui na terra, mas a terra já estará transformada. Não será esta terra que foi subjugada por causa do pecado, esta terra que está gemendo por causa do pecado. Não, de jeito nenhum. Esta mesma terra, ela passará por uma purificação, por uma transformação da parte de Deus, e aí cumprir-se-á a expressão céu e terra será a mesma grei. Tanto para estar no céu como na terra, o ambiente será maravilhoso. Então vamos passar um período no céu e outra parte aqui na terra. Céu e terra serão uma grei só. Passaremos a eternidade com o nosso querido e eterno Jesus, com o bom Consolador e com Deus Pai. Olha, 1 Pedro 1:13. Eu acho que eu devo morrer aqui, mas deixa eu ver. Pedro 1:13 diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é o versículo 13. Eu botei 13, foi falha aqui do óculos. Versículo 13, 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então veja, esta esperança é uma esperança viva, ofertada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A gente aí afora que tem uma esperança morta, mas o cristão, o seguidor de Cristo, ele tem uma esperança viva, porque foi o próprio Cristo, através da sua ressuscitação, que nos deu esta esperança viva. É por isso, irmão, que quando fala do céu, a gente se alegra. Quando se fala do céu, a nossa alma, ela fica realmente constrangida, né? Fica sensibilizada, porque a gente está justamente com esta esperança viva de morarmos um dia com o Senhor Jesus Cristo nas mansões celestiais. Então essa esperança é uma esperança viva ofertada por Jesus Cristo de Nazaré. Esta esperança também, aqui em Hebreus capítulo 6 e versículo 19, nos diz algo sobre esta esperança que o Senhor também nos ofertou. Hebreus 6 e 9. Hebreus 6 e 9. 19.
Hebreus 6,19 diz: a qual temos como âncora da alma, ou melhor, 18, 19, para a gente compreender melhor, 18, 19, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Então veja, irmãos, esta esperança, ela é como âncora, esta esperança proposta pelo Senhor, que deve ser retida, como o versículo 18, ela é como âncora, é semelhante a uma âncora da alma, segura e firme. Então quem já andou de barco, sabe para que serve uma âncora, e mesmo que não andou, sabe a utilidade de uma âncora. Em Piaçaba do Sul, eu nunca andei de barco, né? Não sou muito chegado a andar de barco, uma porque eu não sei nadar. Se eu entrar na água com todo o meu excesso de fofura, eu afundo, eu não molho. Então, eu não sou chegado à água, né, para nadar. Eu fico no rasinho. Tem Piaçaba do Sul, quando chegamos, tem lá o encontro do rio com o mar. É a Foz do São Francisco. Então, vocês devem ser cientes disso aí, vocês de tudo. E quem sabe já foram lá. Então lá tem a Foz do São Francisco. E eu sei que eu não queria ir. Mas eu cheguei em Piaçaba do Sul com uma família e disseram, vamos, eu estava com minhas irmãs também, disseram, vamos lá na Foz passear, não sei o quê. E eu com medo de entrar no barco, com medo, talvez o barco não afundar e aquele medo terrível. Eu disse, não vou não, mas eu estava com idade nova, tinha completado idade nova. Eu disse, vamos então, se morrer já vou com idade nova. Então vamos embora. E eu sei que a gente foi, entramos no barquinho, descemos para fora do São Francisco, aproximadamente 45 minutos, descendo o rio e mais 45 posteriormente subindo contra a correnteza. E quando chegamos lá no lugar, o rapaz jogou a âncora para que o barquinho não fosse embora. A âncora estava ali firme na areia, segurando o barquinho para que ele não fosse embora. Então a esperança, que é como a âncora da nossa alma, ela é desse jeito, ela promove segurança na nossa vida, irmão. Por isso que a gente não fica titubeando, a gente não fica cocheando entre dois pensamentos: eu vou ou eu não vou para o céu? Não, eu tenho segurança, eu não tenho segurança de ir morar no céu. Não. A esperança que o Senhor nos deu, a esperança que o Senhor propôs para nós e que deve ser retida, que é comparada a uma âncora da alma, ela promove na gente segurança, ela promove na gente estabilidade. Então a gente tem segurança. Antes eu não tinha segurança. Se uma pessoa viesse me dizer: rapaz, não tem esperança de ir para o céu, não sei não, eu não sei desse negócio não, porque só Deus sabe para onde eu vou. Era o que eu ia dizer. Mas a partir do dia em que eu aceitei Jesus como meu Salvador, Ele entrou na minha vida, me deu a esperança da vida eterna, segurança da vida eterna. Pronto, não tem não. Qualquer pessoa que me perguntar: se você morrer, você vai para o céu? Eu digo: eu vou, porque foi Jesus que me deu essa esperança. Não foi homem nenhum, não foi nenhum líder religioso, não foi nenhum irmão da igreja que me deu essa esperança. Quem me deu essa esperança foi Jesus. Foi Ele que colocou essa esperança firme, segura no meu coração, de que eu vou morar no céu. E eu acredito que esta mesma segurança que Ele me deu, Ele deu a cada um dos irmãos que estão aqui presentes, e que certamente tem segurança da vossa salvação em Cristo Jesus. Meus amados e queridos irmãos, vamos ver outra razão pela qual nós devemos também orar. Vamos ver outro elemento pelo qual nós devemos orar. Hoje eu fiz uma artezinha pelo que nós devemos orar. Eu não publiquei, só fiz a arte, mas eu acho que hoje ou amanhã eu vou compartilhar esta arte pelo que nós devemos orar. Eu vi na internet e eu fiz uma autocolagem no meu material. Então vejamos aqui, meus
terceira razão pelo que nós devemos orar. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas 22. Glória a Jesus. Versículos 31 e 32. Lucas capítulo 22, versículos 21 e 31 e 32. Lucas 22, versículos 31 e 32. Está escrito: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Irmãos, pelo que devemos orar? Devemos orar para que a fé de alguns seja fortalecida. Olha, nem todos que estão na igreja estão com a sua fé fortalecida, nem todos. Olha aqui no episódio de Pedro. Pedro já era um apóstolo escolhido pelo Senhor, mas Jesus disse: Pedro, Satanás pediu para cirandar você como se ciranda com trigo. É só pegar aquela, como é aquela bichinha? Verde não, a peneira. É só pegar a peneira, vamos botar aqui milho. Ali é trigo, mas conhece mais o milho. Trigo, mas a gente conhece aqui da região. Então, bota meio mundo de milho lá, meio mundo de bagulho. Aí fica aqui o camarada peneirando e jogando para sair as palhas e embora também algumas pedrinhas. Então, foi isso que o diabo estava querendo fazer com Pedro. Pedro, ele estava prestes a ser cirandado como um trigo por Satanás. E Satanás pediu. Mas olha o que Jesus disse: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E ele já era um ministro do Evangelho, ele já era um apóstolo do Senhor. E a fé de Pedro não estava não estava fortalecida, não estava firmada no Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, olha, nem todos que estão na igreja estão com a sua fé fortalecida. Você no singular, para cada um refletir, pensar, analisar. Você pode esbravejar: não, eu sou assim. Você pode esbravejar como você é. Faz que nem aquela parábola que ele falou. No camarada: só eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu oro 3 vezes ao dia. Olhe, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu tenho tantos anos de vida cristã. Eu sou um baluarte na igreja. Eu sou o rei da cocada escura. Eu sou a rainha da cocada escura. Olha, eu sou o bambambam. Eu sou a bambambam. Você pode esbravejar tudo isso, mas a sua fé tem que estar fortalecida em Cristo. A sua fé tem que estar firmada em Cristo. Porque se você se abala com qualquer irmão, a sua fé não está firmada em Cristo. Irmãos, crente que se abala por qualquer coisa que irmãos da igreja venham fazer contra ele ou ela, esta pessoa não está com a fé fortalecida, não está com a fé firmada em Cristo. Não, eu não vou para a igreja. Enquanto aquele irmão, enquanto aquela irmã estiver ali, eu não vou. Enquanto aquele irmão, enquanto aquela irmã estiver à frente daquele departamento, eu não risco o pé naquele departamento e sai por aí esbravejando. Sua fé não está firmada em Cristo. Sua fé não está fincada em Cristo. E você está semelhantemente o apóstolo Pedro. Não está com a fé firmada. Mas Jesus disse: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E ele dá uma pausa. Ponto e vírgula é uma pequena pausa. Ele dá uma pausa e diz: olha, mas tu, quando te converteres, confirme teus irmãos.
Pedrinho não estava convertido não. Mesmo ministro do Evangelho, apóstolo, mas Pedrinho não estava convertido não. Nem estava com a fé firmada em Cristo, nem estava convertido de jeito nenhum. Não estava. Nem a fé fortalecida, firmada em Cristo, ficada em Cristo, arraigada em Cristo, nem estava convertido. E aí é uma questão que eu tenho que analisar a minha vida. Você tem que analisar a sua vida também. Não é analisar a vida do próximo não. Porque analisar a vida do próximo é bom demais, irmão. Mas o negócio aqui é a gente analisar a nossa vida. E eu? Como é que está a minha fé? A minha fé está fortalecida em Cristo? Ou eu estou que nem Pedrinho? A minha fé não está boa. A minha fé não está fortalecida. Se alguém pisar no meu dedinho, eu escravejo. Eu vou querer arrancar a cabeça dele. Eu vou querer arrancar a cabeça dela. Como é que está a nossa fé, irmão, em Cristo Jesus? Se a nossa fé não está firmada, olhe, e corremos o risco. Corremos o risco, irmãos. E a gente tem que ter cuidado. Vamos analisar a nossa fé. Como foi falado semana passada, vem a minha memória. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Alguém pode me pisotear, alguém pode fazer cara feia para mim, alguém pode dar dedo para mim, dar língua para mim. E aqui eu estou lembrando de uma festividade nossa que aconteceu, nossa, em termos da nossa igreja, não foi aqui não, nossa igreja, em determinado lugar. E eu sei que alguém estava filmando, e quando passou do lado da mocidade dos adolescentes, aí teve uma menina, eu não me lembro bem o gesto dela, se ela deu dedo ou se ela deu língua, uma transmissão online, né? Quando passou aqui a câmera e pegou a menina, ou ela deu dedo ou ela deu língua. Uma menina dessa, pela coisa, uma preservada dessa, ela está com uma fé firmada em Cristo, no culto, em vez de estar adorando a Deus, se comportando como um cristão para adorar a Deus, fica com essas preservadas, dando língua, dando dedo, fazendo cara feia para um, cara feia para outro. Será que essa pessoa está com uma fé firmada em Cristo? Será que essa pessoa está convertida? E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Quando a gente vem para o culto, irmão, a gente vem para cultuar a Deus. Lá em Romanos fala do culto racional. É o culto de que usa a razão. A gente não está aqui, irmão, como irracionais. Nós estamos aqui usando a nossa razão. Nós estamos neste lugar sabendo que como nós devemos nos comportar. Nós estamos neste lugar aqui e nós sabemos que nós estamos aqui para adorar a Deus, para ouvir o conselho de Deus pela sua palavra. Nós sabemos que estamos aqui para cultuar com um culto racional. Agora, dá dedo, dá língua, ou às vezes chamar um palavrão com o companheiro que está do lado, né? Fazer uma preservada com o companheiro que está do lado do banco. Será que uma pessoa dessa está com uma fé firmada em Cristo? Será que uma pessoa dessa está convertida? E a palavra convertida, todos nós sabemos que significa mudar de rumo, mudar de curso. Se esse curso direito aqui é errado, não, eu vou mudar de rumo, eu vou aqui pegar por esse rumo esquerdo. Se o rumo direito e o rumo esquerdo é errado, eu vou pegar o rumo aqui de frente ou da minha retaguarda. É mudar rumo. Converter quer dizer mudar de rumo. E a gente precisa converter, mudar de rumo a nossa mente, mudar de rumo as nossas palavras, os nossos procedimentos, os nossos comportamentos, a nossa vida como um todo. Mas Jesus disse que a gente tem que orar para que a fé de alguns seja fortalecida. E agora, pastor? Fulano está com a fé fortalecida, a fé está desfalecendo, pastor. Fulano está convertido, o que é que ele vai fazer? Orar. Seguir o exemplo de Jesus, né? Rogar ao Pai por essa pessoa. Jesus, olhe para aqueles que estão com a fé desfalecendo, que a fé não está firmada, para aqueles que não estão convertidos, mas estão na igreja. Firme a fé, fortalece a fé deles e converte a eles, Senhor, para que possam também morar nas mansões celestiais. Alguém diz, é melhor uma pessoa
pessoa troncha aqui dentro do que troncha lá fora. Porque troncha aqui dentro, se essa pessoa der lugar à palavra vai endireitar, a palavra vai corrigir, a palavra vai deixar a vida ok, se a pessoa deixar. Mas se a pessoa troncha lá fora, que não conhece a verdade, ou mesmo que já conheceu, está afastada do Evangelho de Cristo, aí é mais difícil para ela. Mas uma pessoa com a vida desregular aqui, com a fé desfalecida aqui, que não está convertida aqui dentro, é melhor aqui dentro. Por mais que dê dor de cabeça, por mais que a gente fique intrigado com essa situação, é melhor aqui dentro, porque a gente vai fazer que nem Jesus. Jesus, olha, converte também esse irmão, converte esta irmã, fortalece a fé deste irmão, fortalece a fé desta irmã, Senhor. Toma providência na vida dele. E a gente pode usar também, veja que Jesus aqui, ele usou a oração, ele roubou ao Pai, mas também ele usou a palavra. Quando você se converter, viu? Confirme a teus irmãos. Então a gente pode usar a palavra também, é rogar a Deus, para Deus firmar os irmãos na fé, a fé dos irmãos, né? E também usar a palavra. A gente pode incentivar os irmãos através das palavras. Meu irmão, minha irmã, fique com Jesus, se firme em Jesus, se aperte com Jesus, deixe dessas presepadas aí afora, não faça isso, não faça aquilo outro, ande direitinho com Jesus, para não envergonhar o Evangelho, para não deixar o Evangelho ser chicoteado aí afora. Então, mantenha a sua vida como cristão, como uma cristã direitinha, para que o nome de Cristo seja glorificado. Há um texto em Romanos que o Espírito Santo iluminou a mente de Paulo e ele redigiu, que diz que Cristo, ele chegava a ser, irmão, a ser escarnecido pelas pessoas não crentes. Já pensou? Cristo ser escarnecido pelas pessoas não crentes. Olha, quanta gente chega a fazer uma besteira, não estou dizendo que é um pecado grave, não. Às vezes a gente faz uma besteirinha e alguém diz, naquela besteirinha que não tem nada de mal, mas só por a gente fazer aquela besteirinha, alguém diz, oxe, mas tu é crente, e crente pode fazer isso aí, irmão, mas uma besteira, irmão, que não vai ofender em nada a nossa vida cristã, que não vai chicotear Cristo de jeito nenhum, mas uma besteirinha, as pessoas não crentes já vêm e já metem o chicote nas nossas costas. Veja só, veja como nós somos observados, veja como os olhos das pessoas não crentes, irmão, são como de corujas, bem grandão, olhando para a minha vida, olhando para a sua vida. E eu repito, uma besteirinha que não tem nada demais, que a gente fizer, já mete um cacete na gente, se pôr na gente. E se fizer coisas inconvenientes mesmo, e se fizer coisas erradas mesmo, aí o chicote vai ser que nem aquele que os romanos usavam para chicotear as pessoas. Chicote que tem lá osso e chumbo, que quando bate é assim que foi usado Jesus também, né? Que quando bate, quando puxa, sai até a carne viva arrasada ali e fica a carne viva ali. Então eles não alisam. As pessoas não crentes não alisam, porque eles sabem que o crente é para viver decentemente, mesmo que eles não tenham conhecimento da verdade como nós temos, mas eles sabem que o crente é para ter uma vida direita, que o crente é para ter uma vida ordeira, que o crente é para ter uma vida digna da vocação a qual foi chamada pelo Senhor Jesus Cristo. Então eles sabem disso aí. E se a gente fizer um agravante, cometer um agravante, aí o cipó vem com força nas nossas costas. Então é preciso a gente ter cuidado, irmãos. Precisamos ter cuidado e olhar para nós como está a minha fé. Será que eu estou convertido? E se tiver alguém que não está com a fé desfalecente, é a gente orar, Jesus, firma a fé dos irmãos que estão desfalecendo, converte aqueles que não estão convertidos, mas estão na tua casa. É verdade. Repita a fala anteriormente que alguém já disse. É melhor um troncho aqui dentro do que lá fora, porque aqui dentro, se o troncho deixar mesmo a palavra agir, a palavra vai transformar. A gente não pode chicotear,
a gente não pode jogar ninguém fora. Agora é lógico, isso não quer dizer que ninguém passará por disciplina, isso não quer dizer que ninguém passará por uma correção, passará, é lógico, mas a gente agirá em conformidade com aquilo que a palavra de Deus tem a expor para as nossas vidas. Então, meus amados irmãos, eu e você precisamos orar por aqueles que estão com a fé desfalecendo. E finalmente, irmãos, vamos terminar com isso aqui. Vamos para Lucas 17 e versículo 5. Lucas 17 e versículo 5. Vamos terminar com este item ou razão. E semana que vem, se Jesus vier, vai se concluir. Vai ficar faltando 1, 2, 3, 4, 5. Só faltará 5 itens ou razões pelo que nós devemos orar. Lucas 17, 5 diz: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos a fé. Então precisamos orar, irmão, para que a nossa fé seja acrescida, aumentada. Uma coisa é alguém estar com a fé desfalecendo, outra coisa é a gente orar para Jesus aumentar a nossa fé. A Bíblia fala de pouca fé, Jesus falou sobre isso aí, homens de pouca fé. Então há momentos que tem pessoas que ficam com esse nível de fé, com uma pouca fé. Há momentos ou há pessoas que têm também tanta fé, aí é uma maravilha ter tanta fé. Outros têm grande fé e tem pessoas que não têm nenhuma fé. Aí a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então nós precisamos orar para que o Senhor acrescente a nossa fé. Vamos permitir que o Senhor, figuradamente falando ou simbolicamente falando, que o Senhor venha com um termômetro espiritual e venha ver como está a nossa fé. Irmão, se o Senhor mandasse um anjo nesta noite, se o Senhor mandasse um anjo nesta noite: anjo, vá lá na minha igreja que está em Campos Frios, lá tem um número bom de crente, vaza o quem está crente me adorando ali, vá lá, anjo, em Campos Frios na igreja, vá lá e leve esse termômetro aqui, ó. Esse termômetro, ele vai medir a temperatura da fé de cada filho e filha minha que ali está. Irmão, se Deus mandasse esse ano, hoje à noite aqui, e começasse por mim, valeu do Jesus Cristo Nazaré, e se começasse por mim: chega, filho, levanta o braço, e ele, para quê? Levanta, tem um termômetro aqui que colocasse aqui, irmão, qual seria a temperatura da fé que estaria em mim? Estou falando figuradamente para a gente compreender essa questão. Se Deus fosse passando através do seu anjo com esse termômetro da fé, e cada crente aqui, irmão, qual seria a temperatura da nossa fé desta noite? Foi por isso que os apóstolos pediram: Senhor, acrescenta-nos a fé, aumenta a nossa fé. A gente tem que pedir, irmão, para Jesus aumentar a nossa fé, para Ele salvar mais vidas. Olha, irmão, eu fico orando a Deus, ou em casa, ou às vezes aqui no quintal, e eu fico aqui batendo um papo com Jesus na forma rasteira de falar, e eu fico aqui orando, falando com Ele, sentado aqui no quintal, na cadeira, e eu fico: Jesus, olha, Deus, se tu salvar o povo aqui de Campos Frios, dá para encher a nave da igreja mais ainda, dá para encher a galeria. Jesus disse: superlotar. Tem condições, Jesus, de puxar a casa pastoral mais para trás ainda, derrubar essa parede um pouco, puxar mais para trás ainda, Jesus. Ainda tem a congregação lá em cima, Jesus, que tu pode encher ali a congregação, pode aumentar o número de crentes. E eu fico aqui, irmão, batendo uma conversinha com Jesus Cristo, batendo um papo com Ele, conversando com Ele aqui, ou em casa de joelho, ou sentado, ou andando, ou sentado aqui, e eu fico conversando com Ele, E eu lembro-me agora que eu passei num campo, que eu dizia para os irmãos naquele campo, um campo muito grande, o campo era a cidade grande, mas só tínhamos uma igreja, e posteriormente a gente abriu uma congregação, alugamos um salão para uma congregação. Naquele bairro ali, eu dizia para os irmãos: nesse bairro aqui, se Jesus salvar, no mínimo 100 pessoas dá para ter uma boa igreja. E é pouco, porque o tanto de cara que tem aqui, eu estou mudando no raso.
100 pessoas, dá para ter uma congregação fenomenal aqui. Olha, irmãos, nesse campo aqui, dá para ter uma congregação ali. Se Jesus salvar, ali dá para ter uma congregação. Naquele outro lado ali, dá para a gente também fazer uma congregação. Ele salvando gente. Aqui nesse campo, dá para ter mais ou menos tantas congregações. E eu dizia isso para os irmãos pessoalmente. Eu dizia às vezes de público isso aí também. Porque eu dizia isso, para que os irmãos absorvessem aquilo e orassem para Jesus salvar vidas e aumentar o número de salvos. Hoje aquele campo, ele tem além da sede, parece que eu não tenho certeza, mas parece que ele tinha, eu acho que é 3 ou 4 congregações a mais do que a sede. Na minha época não tinha, mas Jesus não fez, Jesus fez. Jesus pode fazer aqui também. É Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que opera maravilhas, é o Espírito Santo que convence o pecador do seu estado diante de Deus, que o conscientiza e que faz vir a Cristo. Então Ele pode fazer isto, encher esta casa, aumentar muito mais ainda. Eu não sei hoje, toda vez eu esqueço de perguntar, mas eu tenho um pastor amigo meu lá no Maranhão. E no Maranhão tem uma cidade, eu esqueço, não é cidade, ou um povo, não me lembro bem, uma localidade, enfim, lá no Maranhão, que, irmãos, na época que eu tinha ciência, parece que de 90% para 100% do povo que estava naquela localidade, todos crentes da Assembleia de Deus. Olha só que maravilha. Irmão, e Jesus não pode fazer isso aqui não, ele pode, irmão. Ele pode. É por isso que temos que orar, acrescenta a fé, Jesus. Salve, enche, salve criança, salve jovem, salve adolescente, salve adulto, Jesus. Enche esta casa, transforme esta casa. E eu dizendo para eles, olha, Jesus, se for o caso, a gente faz até 2 cultos ao domingo, Jesus. A gente bota 2 horários de culto, de 5 às 7 e de 7 às 9. A gente faz isso aí. Em Maceió, a igreja onde eu congregava veio cheia, a Coab. Dia de domingo, irmão, chegou a ter 2 cultos no domingo, de 5 às 7 e de 7 às 9. A igreja da Coab ficou dentro, lá em Maceió. Então veja que Jesus pode fazer isso. É por isso que nós temos que orar. Acrescenta-nos a fé. E quando a nossa fé vai crescendo, a gente vai orando, Ele vai salvando, Ele vai batizando, Ele vai renovando, Ele vai curando, Ele vai operando, Ele vai alegrando, Ele vai fortalecendo, Ele vai fazendo aquilo que Ele sabe fazer e gosta de fazer, e que a igreja se alegra. Então vamos orar para o Senhor aumentar a nossa fé.